falar de investimentos. Então, aqui no nosso canal, vamos continuar falando a respeito de empresas aí que você pode futuramente até se tornar um acionista. Então, hoje vamos trazer uma empresa do ramo do varejo, que trata-se da Raia Drogasil, que é o grupo RD. A Raia Drogasil, que foi fundada em 1905 pelo seu João Batista Raia, na cidade de Araraquara. E ao longo desse século, a Droga Raia veio crescendo e no ano de 2010 abriu o seu capital e teve as suas ações negociadas em bolsa. E já no ano seguinte, no ano de 2011, ocorreu a fusão com a Drogasil, e aí passou a ser chamada de Raia Drogasil, e que é o grupo RD atualmente. É uma empresa que hoje possui 2.100 lojas espalhadas por mais de 23 estados em todo o território nacional. E ela opera na Bolsa com o código RADL3. Então, para que a gente possa conhecer um pouquinho dos números da Raia Drogasil, da RD, então vamos analisar o balanço do ano de 2020. Então vamos começar aqui com os balanços da empresa Raia Drogasil. Trouxe para vocês os 3 últimos balanços do ano de 2018, o ano de 2019 e o mais recente, o ano de 2020, para que possamos analisar como é que foi o desempenho da empresa ao longo desses 3 últimos exercícios. Nessa parte de cima aqui do ativo circulante, esse ativo circulante ele é extremamente importante porque ele retrata o capital de giro da empresa, o quanto de recursos que a empresa tem para poder desenvolver a sua atividade, formado pelas disponibilidades, que é esse caixa equivalente, quanto de dinheiro a empresa possui, ou contas a receber, quais os valores que ela tem para receber no curto prazo, seus estoques, e, por fim, aqui os outros créditos que vocês vão observar, que é um valor pouco significativo, até porque ele é constituído principalmente por impostos a recuperar. Mas o principal são esses 3, a disponibilidade, contas a receber e os estoques. Então, esse capital de giro, que no ano de 2018 representava 4 bilhões 529 milhões de reais, 61,6% de representatividade em todo o ativo da empresa, ele aumenta nominalmente para 5 bilhões 756. Porém, ele diminui para 47%. Por quê? Porque nesse ano de 2019 foi um ano de grandes investimentos na Raia Drogasil, refletidos aqui por esse número do imobilizado. O aumento do imobilizado que sai de 1.546 para 4.814. Então a empresa cresceu de 7.352 para 12.248, porém o crescimento mais significativo ocorreu justamente na parte de imobilizações realizadas pela empresa, razão pela qual o capital de giro proporcionalmente ficou um pouco menor. Já no ano de 2020, esse capital de giro foi para 7 bilhões e 20 e aumentou um pouquinho mais aqui para 50,8% do seu ativo. Então está aqui os recursos que a empresa tem para poder trabalhar, para poder desenvolver a sua atividade. Já na parte do passivo, nós vamos encontrar as dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total do endividamento. Então, repare aqui que o total do endividamento, que era de 3 bilhões 817, representando 51,9% do patrimônio da empresa. Ele aumenta para 8 bilhões 171, com 66,7% de representatividade. E aumenta mais ainda para 9 bilhões 402, representando 68%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 68%. Porém, esse aumento da dívida, quando a gente analisa ele mais detalhadamente, nós podemos observar que ele ocorreu no longo prazo, aqui no passivo não circulante, onde a dívida sai de 12,3% para 33,4% e permanece estável em 33,3%. Então, o aumento do endividamento ele ocorre no longo prazo, o que dá folga de tempo para a empresa produzir recursos para poder quitar esse endividamento. E a parte que interessa mais ao acionista é aqui a parte do resultado, composto pelas vendas realizadas pela empresa e pelo seu lucro. As vendas no ano de 2018 representavam 14 bilhões 801 milhões de reais, aumentaram para 17 bilhões 565 e no ano de 2020 aumentaram para 20 bilhões e 66 milhões de reais.
Claro que temos que destacar ano de 2020, ano da pandemia, né? Porém, como a Raia Drogasil é do ramo de farmácia, foi um ramo que praticamente não foi afetado pela pandemia em termos de restrições, lockdown e tudo mais. As suas lojas permaneciam abertas o tempo todo, não tendo nenhuma restrição de trabalho. Então elas podem até ter sido beneficiadas com toda a pandemia, o que é retratado aqui por esse número do 20 bilhões e 66 milhões de faturamento. Já o lucro, que é essa linha de baixo, no ano de 2018 o lucro era de 509 milhões, aumentou para 788 milhões e agora nesse último ano caiu para 495 milhões. Então, mesmo com o aumento de faturamento, o lucro da empresa acabou ficando menor, né? E a empresa também teve a sua margem reduzida, que era de 3,4%, aumentou para 4,5% e nesse último ano a margem praticada pela empresa foi de 2,5%. É importante ressaltar essa margem aqui, quando você vai na farmácia e olha assim que o preço está muito caro, que eles estão ganhando muito, aqui está o que na verdade eles estão ganhando, 2,5% na média sobre tudo aquilo que eles vendem. Agora convido vocês para a gente analisar alguns gráficos para ver mais de perto esses números através dos quocientes de liquidez, endividamento geral e rentabilidade. Então, começando aqui pelos índices de liquidez geral e liquidez corrente, que é o primeiro gráfico que nós temos aqui, observamos que a liquidez geral, que era no ano de 2019 0,76, ela aumentou um pouquinho para 0,80. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de apenas 80 centavos para saldar esses compromissos. Então, mostra que na liquidez geral, o índice ainda é insatisfatório, não consegue pagar as suas dívidas com os recursos que tem. Porém, sempre o mais importante é a liquidez corrente, que são a capacidade, média capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. Esse número vai de 1,41 para 1,46. Então, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,46, mostrando que a empresa possui capacidade de pagamento das suas dívidas, não terá dificuldades, pelo menos no curto prazo. E o endividamento geral, que é o segundo gráfico que nós apresentamos aqui, mostra ter uma certa estabilidade, onde a dívida ela vai de 66,7% para 68%. Então, mostrando que a dívida nesses 2 últimos anos vem se mantendo estável na faixa de 68%. Já nos índices de rentabilidade, começamos aqui com o primeiro número apresentado, que é a margem líquida. A margem líquida, que era de 4,49%, diminuiu para 2,47%. Isso quer dizer, é o quanto a empresa ganha em relação ao que ela vende. No ano de 2020, ela ganha apenas 2,47% sobre cada produto que ela vende, e isso quer dizer, na média também, né? Temos que considerar todos esses valores são números médios em relação a tudo aquilo que ela faz. O retorno sobre o investimento, a rentabilidade do ativo, tudo aquilo que foi investido, o que ele está dando de retorno? 6,44% diminuiu para 3,68%, que é observado nos outros as outras duas barras que nós temos ali, mostrando também uma redução na rentabilidade do ativo. Já a rentabilidade do acionista, o quanto que o acionista ganha investindo na Raia Drogasil, esse número caiu de 19,35% para 11,19%. Então, é o que o acionista que já estava na empresa no ano de 2020 ganhou 11,19%. Apesar da queda, é uma rentabilidade também muito interessante. Tá? Então, por aí, a gente já teve uma ideia dos números da Raia Drogasil. Portanto, ao querer investir numa empresa, primeira coisa, tem que conhecer a empresa e o seu mercado. Afinal de contas, você vai comprar as ações, você vai arriscar o seu investimento em uma empresa. E você tem que saber se ela está bem financeiramente, como que está o seu endividamento e como que está a rentabilidade. Então, para tanto, trouxe aí mais uma opção para vocês. A Raia Drogasil, uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, principalmente do ano de 2010 para cá, com a abertura do capital. E aí estão os números da empresa para que você possa fazer a sua análise e, de repente, fazer a sua opção de investimento. Fica sempre ligadinho aqui no nosso canal, se inscreva,
dá um like, compartilha o nosso canal e que ele é feito para você, para trazer informações para você. Canal Silas Negro está aqui à disposição de vocês. Caso você tenha alguma indicação de empresa que queira que a gente faça análise, também manda mensagem para a gente vai ter o maior prazer em poder te atender.